bem? Nós vamos agora começar a parte 2 de Loma Linda Transgênica e desta vez, pela primeira vez, aqui no IBC temos energia solar. Esse vídeo está sendo gravado com energia solar, então 100% ecológico. E muito obrigado às pessoas que nos têm apoiado, graças a isso, para a pregação do Evangelho e para a preparação de um povo para levar o Evangelho, tá? Pessoas têm doado certos fundos para que isso possibilite a gente ter mais facilidade aqui no IBC. Na vez passada a gente falou Loma Linda Transgênica 1, como começou a instituição Loma Linda, que é tipo o NASP aqui no Brasil, né? Que a gente fala muito NASP aqui, porque eu sou de lá, do NASP Ribeirão Coelho, mas tem 3 campos, 3 campi, e é a principal universidade, digamos assim, centro universitário adventista do Brasil. Lá do mundo, digamos assim, Andrews na área teológica e Loma Linda na área médica de saúde, entendeu? E inclusive Loma Linda está ligada diretamente à Associação Geral, se vocês, né? Então, tipo assim, é muito importante. E como começou? A gente viu da vez passada que Battle Creek estava indo de mal a pior, né? Panteísmo e tal, misticismo, Kellogg. Então, vamos lá, vamos recomeçar. Na outra costa, bem longe de Kellogg, vamos recomeçar aqui, Loma Linda. Vai lá, Burden, você vai conseguir fazer que nem Madison, vai ser uma segunda Madison, Sutherland, era para ser um segundo Sutherland, chamado Burden agora, e ele conseguiu comprar bem baratinho Loma Linda, uma instituição, só que ele foi, assim, Loma Linda estava cada vez mais misturado com a igreja, apesar que a igreja no começo falou, não compre, não faça mais dívida, ele foi lá e comprou. Só que a igreja foi se apropriando de tudo e acabou que, tipo assim, Burden escreveu uma carta para a Ação Geral falando que como que era para ser, que não era para ser uma instituição médica convencional, mas acabou sendo, e o resto, né, buscou seu credenciamento para ser médico convencional, não era para ser assim, era para ser uma modalidade separada que nem a osteopatia ou a quiropraxia, mas não, foi então. Aí nós vimos também que Ellen White falou sobre as questões naturais, e aí no fim a gente leu um verso bíblico de Davi contra Golias. Davi tentou usar a armadura de Saul, tal, todo equipado, chique, conforme o mundo, mas ele viu que Deus vai dar vitória. Então afunda, Davi com a funda e o gigante veio ao chão. Por quê? Ele confiou em Deus que o remédio simples, natural que ele usou, no caso a funda com a pedrinha, né? Deus usou e deu certo, né? Temos remédios naturais na Bíblia também, a gente vai ver isso aqui mais hoje também, a parte 2, tá? Na parte 2 a gente vai ver então e também um exemplo de como fazer. Nós não queremos só mencionar como deveria ter sido, mas como é para ser e como está sendo aqui em Capitólio. Nós já temos pessoas aqui envolvidas nisso e vamos então mostrar para vocês algumas ideias, tá bom? Vamos lá, Loma Linda Transgênica, parte 2. Devem ser muito cuidadosos para que não façais algo que possa restringir a obra em Loma Linda. Uma obra especial deve ser levada a cabo ali, para qualificar rapazes e moças para que sejam obreiros médico-missionários eficientes. Eles devem ser ensinados a tratar os enfermos sem o uso de drogas. Uma educação tal requer uma experiência e um trabalho prático. Ela se aprofunda, aqui nós temos materiais em português mesmo, já publicados. Por exemplo, aqui no Conselhos aos Idosos, as drogas raramente necessitam ser empregadas. A gente vê que ela não é taxativa de uma forma, assim, digamos, extrema, falar nunca, é abominação, não sei o quê, mas raramente, né? A tendência. Segundo, quando compreenderes a fisiologia em seu mais verdadeiro sentido, vossas receitas de drogas serão muito menores. E, finalmente, deixareis por completo de distribuir drogas. O médico que pratica a medicação por drogas mostra que não compreende a delicada maquinaria do organismo humano. Medicina e Salvação 129. A medicação de drogas, tal como é geralmente praticada, é uma calamidade. Educai em direção oposta às drogas. O que é para ser nas faculdades de medicina em nossa igreja? Educar na direção oposta. É isso que nós vemos hoje. No vídeo passado a gente viu que a minha irmã, que é médica, que é doutora formada em medicina, fez o curso convencional ali e era justo educar para as drogas, farmacologia, esse tipo de coisa, entendeu?
Usai-as cada vez menos e confiai mais em métodos saudáveis. Ah, mas naquela época era muito pior as drogas, usavam para anestesia, usavam isso, para coisa usavam aquilo, muito grave e tal, muito assim, bruto. Só que a minha irmã falou assim, ó, eu acho que hoje é pior, sabe por quê? Porque hoje é muito mais sutil. Você não tem aquele efeito colateral instantâneo e também não é tão grave, mas é aos poucos, assim, vai te comendo por dentro e de repente você tá com isso ou aquilo, entendeu? Então, efeitos colaterais, hoje em dia, graves. O Senhor deseja que nossos médicos cooperem com Ele ao tratarem os doentes, mostrando mais fé e usando menos drogas. Quem me passou esses textos foi o médico, que está fazendo um trabalho bonito em Uberlândia para fazer medicina natural também. Tá? Eu agradeço a ele por esses textos. Ellen White tem mais um. A medicação por drogas deve ser abandonada. Neste ponto, a consciência do médico deve ser sempre mantida sensível, fiel e pura. Devemos guardar-nos da inclinação para usar drogas venenosas, que matam e não se curam. Ah, mas viu, venenosa, então a boa pode. A pessoa sempre acha sempre quer achar uma desculpa para poder praticar, entendeu? Então, a esses, Deus fala assim, ó, deixai-o, estão entregues aos ídolos, sabe? A pessoa que quer, assim, a sua tendência é voltar ao Egito e não avançar para Canaã, faz parte da mistura de gente, do povo misto que levou à ruína Israel e que infelizmente é uma realidade hoje. É importante a gente também deixar bem claro que não é porque Ellen White falou que quem está tomando os remédios controlados já parar de ver por estar assistindo esse vídeo. Não é assim, não pode. Okay. É muito importante que você faça obedeça aos 8 remédios naturais e gradativamente você vai melhorando. Especialmente que tipo de doenças? Todos os tipos de doença, todos. Não é só depressão, não. Não é todos os tipos de doença. Quem te deu o remédio foi o médico. Quem vai tirar o remédio vai ser o médico. Você não pode tirar o remédio. Então, quando você for obedecendo os 8 remédios naturais, você vai melhorando. E quando você voltar ao médico, o médico vai ver que você não precisa, então ele vai tirar. Obrigado. Portanto, não seremos precipitados ao deixar os remédios e também deixa o médico falar, olha, você está bem de saúde, não precisa mais, tá bom? Então, calma aí. Porque assim, a minha irmã, ela chegou lá da sua formação, já quis trabalhar médico missionário. E aí trabalhar um pequeno posto de saúde, e aí as pessoas começaram a vir na fila, né, um por um. E ela quis então educar, olha, remédio natural, muita água, exercício e tal. Só que assim, as pessoas não queriam isso, realmente não, mas eu quero meu remedinho que é fácil, a farmácia popular é de graça às vezes, né, ou então bem reduzido, é rápido, baratinho, e quero rapidinho um remédio, uma coisa fácil. A Nova Teologia diz assim, ó, vocês conhecem, né? Perdoa meus pecados e tchau. Né? Perdoa meus pecados, ok, tchau, Deus, né? Deus amiguinho, não quer saber de se esforçar para obedecer à lei, para que isso não aconteça de novo. Não. E a Nova Teologia na medicina diz assim, ó, me dá a pílula e para já. Deixa a obediência aos 8 remédios da natureza para lá, sabe? Quer limpar o filtro para poder continuar a voltar a sujar, né? Detox, limpa meu filtro para eu poder continuar comendo pizza em paz. Uma pessoa me disse isso lá no NASP, quando eu estive lá num certo curso, e eu fiquei chocado. Na verdade, na época eu era vegetariano estrito, ainda não. Eu comia queijo e pizza e eu até dei risada. Hoje em dia, peço perdão a Deus, mas eu comia risada, eu prestigiei, endossei esse erro dele, né? Fazer detox, limpar o filtro para eu poder voltar a comer pizza. Ou então, eu até já fiz o seguinte, comi pizza, depois carvão para limpar, no estômago em cima. Então, tipo assim, essa é a Nova Teologia na medicina, né? Não quer se esforçar, mas o caminho do menor esforço. Quando eu era juvenil lá no NASP, sabia que onde hoje em dia é o Cevisa, estavam construindo lá, devagarzinho, isso. Aí começou nos anos 1990, essa construção. E aí depois parou, continuou, parou e tal. Mas assim, a ideia inicial, quando era juvenil, meu pai era médico, então acho que ele estava bem informado. Ele falou que eles queriam fazer 2 alas. A União lá queria fazer 2 alas. Uma de medicina convencional e uma de natural. Eu posso bem imaginar
que existem pessoas fiéis, Nicodemos, pessoas que estão lá tentando influenciar. Não, pessoal, mais natural. Então tá bom. Então vamos fazer 2 aulas, uma convencional e natural, tá? Só que assim, quando meu pai falou, mas a primeira aula que estão construindo agora é a convencional. E eu pensei, que bom, vai ser hospital, né? Tipo, achava chique ter hospital de verdade, não remedinho, porque... Então era minha mente carnal, entendeu? Eu achava que remedinho de natureza era meio que assim, tipo fundo de quintal. Só que essa é a visão que eles têm hoje em dia, sabe? Isso aqui é coisa da minha avó, né? Acho que não funciona, é mais para assim, tipo, é como se fosse psicológico. Então, a ala que existe hoje lá, tipo assim, não construíram a segunda ala de medicina natural. Só que assim, veio pessoas que tinham feito o curso Light já, o Wardwood, e foram lá e tentaram instituir no Cevisa a medicina natural. Tem lá hoje hidroterapia, coisa boa, muito legal. Aí depende muito da direção que está na ponta, entendeu? Às vezes é mais fiel, às vezes é mais convencional e assim por diante, tá? Mas a gente vê aqui esse grande conflito dentro da IASD acontecendo. Puxa para cá, vai mais para lá, o que Ellen White disse? Não. Loma Linda transgênica. Qual era o plano original de Deus? Qual era o código genético original? Não é interessante ver? Qual era o ideal de Deus? Porque senão a gente nunca vai acertar. Porque se a gente ficar sempre lendo a versão denominacional, a oficial, é um pouco suspeito, não é? A instituição falar sobre si mesmo e sempre falar coisas positivas, coisas boas, teve vitória aqui. Por exemplo, esse livro aqui, O Legado de Loma Linda, mostra muito a história, especialmente aqui na página 194, 195, na questão do credenciamento. E aí, quando fala assim, por exemplo, na página 197, a Escola de Medicina de Loma Linda deverá ser da mais elevada ordem. Comumente, eles interpretam isso dizendo que, viu? É para ser medicina convencional, medicina da mais elevada ordem, entendeu? Inclusive, no videozinho que eu pus da vez passada lá, com legendas em inglês, continua. E aí logo depois vai falar o seguinte, ó. There were questions as to what kind of institution Loma Linda should be. Should it train medical evangelists who would not be able to legally practice medicine? Or should it seek legal recognition? Ellen White advised that the medical school at Loma Linda is to be of the highest order. So, the college leaders obtained a charter from the state of California and began seeking accreditation. Você vê então que, tipo assim, se busca um pretexto, viu, Ellen White falou que é para ser assim, então, então pode, então, medicina, aí começou a crescer e olha que sucesso, entendeu? Portanto, essa é a típica versão denominacional maquiada. Entendeu? A gente vê colocar as coisas ruins para debaixo do tapete. Isso aqui vamos deixar para lá, né? Não é para ser pessimista, mas nós queremos ver aqui o que de fato aconteceu, com textos, com fontes. A gente vai ver aqui outras fontes, Ellen White especialmente, e assim por diante. Em 1906 tinha 3 cursos lá em Loma Linda. Quais são os 3 cursos? Médicos evangelistas, enfermagem e obreiros evangélicos. O curso de médicos evangelistas é o curso no qual vamos nos aprofundar, tá? Tinha aqui algumas matérias, olha só. Matérias desse curso: enfermidades em geral, obstetrícia, doenças infantis, anatomia, que é o clássico, né? A medicina hoje em dia, quem entra em medicina, né? Anatomia, um livrão assim, um tijolo. Terapias fisiológicas, ginecologia e também química. Parece bioquímica. Eles começaram a lançar uma revista agora. O nome da revista, The Medical Evangelist, o evangelista médico. E aqui, nessa edição de 1908, estava escrito assim, ó: vai ser evangelista com nenhuma outra credencial a não ser a verdade que possui. Eles mesmos declararam que não queriam ter uma credencial. Nenhuma outra credencial a não ser a verdade que possui. Não tem nenhuma menção de afiliações, hospitais ou outras instituições da Associação Médica Americana, entendeu? Não tem que buscar a honra do mundo. E falando nisso, eu queria então pedir para a Vanna falar um pouquinho sobre o modelo que ela tem usado na sua casa.
clínica domiciliar, Vana. Nós lá, enquanto a Beth e eu estávamos em Honduras, vimos uma coreana que já fazia isso. Ou seja, muito simples, não tem que ter infraestrutura, mas na sua casa você recebe pessoas e faz coisa natural. É permitido por lei isso? Vamos ver, acho que a Beth depois vai falar também isso. Mas, Vana, o que você faz ali na sua casa? O que você está aprontando? Lá na minha casa não é uma clínica. Na realidade, eu estudei um pouco sobre essa medicina natural, né, a naturopatia. E eu estudei um pouco, ainda estou estudando. Só que Deus está mandando pessoas lá para minha casa para que eu possa estar ajudando elas. E lá, quando elas pedem, né, para ir para minha casa, aí a gente faz sucos naturais, os sucos verdes. E eu faço também a desintoxicação, que isso aí qualquer um pode fazer, né? Certo. E aí a parte espiritual também é muito bom a gente trabalhar a parte espiritual. E os 8 remédios naturais, a gente precisa obedecer esses 8 remédios. Um dos, né, que quem está doente precisa obedecer é dormir cedo, uma das coisas mais difíceis, né? Certo. Dormir cedo, tomar sol, respirar puro, tomar água no seu momento certo, comer de 5 em 5 horas, se possível, ou mesmo quando faz a desintoxicação, eu estou lá acompanhando. Então conta a história de um caso que passou por lá. Olha, um caso foi recente. Eu acredito que foi um milagre, assim, que não foi o remédio que curou. É claro que a gente usou remédio, antes de tudo, o remédio natural. A gente orava, eu entregava o remédio a ele, foi o Maicon. Ele estava... Aqui em Capitólio tem várias cachoeiras. E aí meu marido levou eles para conhecer a cachoeira, já era mais ou menos às 5 horas da tarde, estava bem frio. E aí ele deu um mergulho. E no que ele mergulhou, no outro dia, ele amanheceu com muita dor de ouvido, muita dor. E aí eu dei carvão para ele, a gente orou junto, mas não adiantava. Aí quando foi no outro dia, ele estava com muita dor. Eu fiz todos os métodos que eu sabia e não adiantou. Aí eu me lembrei que tinha o cloreto de sódio. É um sal diferente que tem por aí. Depois as pessoas vão procurar, elas vão ver. A gente tem que ativar em uma gota você ativa com 5 gotas de limão. E aí eu até estava na casa da Sabrina, e ele estava com muita dor, batia na cabeça, falava, meu Deus, me ajuda, e chorando, quase rolando pro chão de tanta dor. Uhum. E aí a gente se desesperou, né, de ver ele daquele jeito. Daí eu lembrei, falei assim, eu vou dar o cloreto para ele. Aí eu fui lá, ativei, nós oramos, fizemos uma oração assim, eu clamei ao Senhor que Deus mandasse um anjo poderoso ali para ajudar, né, para curar aquele rapaz, porque ele estava com muita dor. E neste momento eu sinto muita misericórdia pela pessoa. Se eu tivesse poder, eu tirava com a mão, mas não tem jeito, isso aí é o poder de Deus. E aí a gente orou, o marido dela orou, eu orei, e aí a gente entregou para ele tomou. Aí a Sabrina e eu, nós fomos para a cozinha para levar o copo. E nisso a gente começou a conversar. De repente eu escutei, passou. Eu falei, Sabrina, você escutou? Aí o marido dela falou, passou? Aí eu falei, vamos lá pra gente ver o que aconteceu. No que a gente tava indo, o marido dela veio, vem orar. No que a gente chegou na sala, eu olhei para o Maicon estava totalmente diferente, parecia que nunca sentia uma dor na vida. Uma pessoa que estava quase rolando pro chão de tanto chorar e bater na cabeça que estava doendo muito, de repente estava sereno. Eu senti que o anjo do Senhor foi ali e curou, tirou aquela dor dele. Então ele só tinha problema no ouvido. Foi uma dor, porque... Sim, ele veio para minha casa... Porque ele estava ele mexia com droga, eu acredito que maconha e outras drogas também, e ele fumava cigarro. Aí veio ele e um outro rapaz, inclusive ele veio para ajudar esse rapaz, porque esse rapaz ele não ia vir sozinho. Aí ele acabou vindo com esse rapaz para poder ajudá-lo, e por fim ele que foi ajudado. Aí a gente fez a desintoxicação,
e depois da desintoxicação que ele deu esse mergulho que aconteceu isso. Mas hoje, graças a Deus, ele está curado. Amém. Ele está morando no campo agora, aqui com a gente, é nosso vizinho. Hoje ele não está porque ele foi visitar a mãe dele, mas ele está morando no campo, está estudando a Bíblia com a gente também. Está uma bênção para a honra e glória do nosso Deus. No meu caso, eu tomava anticoncepcional. E aí eu orei a Deus pedindo. Eu sei que esses tipos de remédios não fazem bem para nós. E desde criança eu sempre tomei anticoncepcional por causa de cólicas, menstruação atrasada, então ovário micropolicístico, muitas dores. Só que eu orei a Deus, eu falei, Senhor, eu não quero mais tomar nenhum tipo de remédio, porque eu sei que essas coisas, em vez de nos ajudar, ele acaba prejudicando. Ele melhora uma coisa, mas prejudica a outra. E eu e meu esposo, nós tínhamos vontade de também ter um bebê. Só que nós não sabíamos se era da vontade de Deus. Então a gente não queria fazer nada assim precipitado. Então nós orávamos, Senhor, se for da tua vontade, o Senhor envie. Mas aí então decidi parar o remédio. Isso foi o ano passado, né, em janeiro. Realmente tomei a última cartela, acabou e aí parei. Fiquei até julho, né, normal, continuou o ciclo normal. Quando chegou em julho, estava viajando, de repente parou. Aí eu falei, Senhor, será que eu estou grávida? E aí aconteceu que eu comecei a sentir os sintomas e fui pra fazer os testes, nada, deu tudo negativo. Alguma coisa está acontecendo. E aí eu comecei a sentir muitas dores. E aí eu fiz os exames e deu ovário micropolicístico. Meus ovários, o normal no exame era o volume de 3 até 9, e o meu tava 15. Tava bem alterado. Eu sentia muitas dores. E aí eu falei assim, e todo mundo, vai no médico. Eu falei, não, vou procurar o método natural. E aí eu orei a Deus para Deus me orientar o que fazer. E aí eu descobri que lá onde eu estava tinha uma moça também que ela tinha engravidado tomando remédios naturais. E aí até eu conseguir contato com algum médico naturopata, eu perguntei para ela o que ela tomou. E aí ela tinha tomado ela tomou várias coisas, mas o que eu tinha em mãos até então era folha de algodão com rosa branca. E aí eu comecei a tomar muito, todos os dias. E essa dor passou. E aí eu entrei em contato com a minha mãe, com o Dr. Bento, com outro doutor que hoje ele já está em 90 e tantos anos, sabe? Ele curou já muitas pessoas através dos remédios, através de Deus. E aí me passou 4 cascas. E aí com isso eu fui tomando. Quando chegou, e minha menstruação não desceu. Ficou 7 meses parado. E eu sentindo todos esses sintomas. E eu tomando, até que quando meu sogro foi no mato, encontrou as árvores, as cascas, tirou. E quando chegou em janeiro, começou a descer. Tudo normal, regular. E aí foi o momento que a gente tentou engravidar. Aí deu janeiro, fevereiro de novo. Quando chegou em março, parou. A menstruação parou. Aí eu falei, não, isso não deve ser nada, deve ser coisa da minha cabeça. Mas a gente fica, assim, as mulheres sabem, né? A gente fica, assim, com aquela ansiedade, com a expectativa. Assim, eu vou colocar nas mãos de Deus. Mas eu não vou ficar ansiosa do mesmo jeito, não vou me decepcionar, se caso for da mesma forma. Permaneci em março, abril, e aí continuou os sintomas fortes. Aí fomos fazer o teste positivo. E pela graça de Deus estou aqui. De 5 meses, depois de 4 anos de casado, 5 meses, graças a Deus eu estou. Se Deus quiser, em dezembro, vamos ter esse milagre. Maravilha. Voltando à tua questão lá, Havana, rapidinho, do Maicon, fale um pouquinho sobre a parte espiritual, tá? Ele pode ter sido curado, mas o importante é conversão. Que mudança do físico passou para o espiritual dele?
Então, Daniel, assim que ele terminou de fazer os tratamentos em casa, né, esses tratamentos naturais, ele voltou para a casa da mãe dele em Sertãozinho. Aí ele voltou para a igreja, pediu batismo, se batizou e voltou para cá. Hoje ele está morando aqui no campo, já foi na igreja, já participou até do culto também. Eu fiquei tão feliz do culto, quando ele foi no culto, eu tirei fotos e a mãe está explodindo de alegria, louvando a Deus. E hoje ele está aprendendo a plantar, já está tendo a horta dele, está estudando a Bíblia com a gente. Okay. Ele, graças a Deus, todas essas coisas, inclusive ele foi para a cidade e ele falou assim que ele não está gostando da cidade por causa do barulho, a inquietação, né? Tudo muito correria, e ele quer voltar para cá. Está visitando a mãe e ele gosta muito do campo. E eu vi que realmente houve uma mudança, tanto do físico quanto do espiritual. Louvado seja Deus por isso. Amém. Olha só, você pode achar assim, mas isso aí são tudo obras, ir para o campo e tal. Mas Ellen White fala que revivimento e reforma são mutuamente, tem uma influência um sobre o outro. Porque ela fala assim, nesse livro aqui, como podemos nos aproximar de Deus pela fé e estar habitando em Cristo e Ele em nós, quando por nossas obras revelamos que não estamos produzindo frutos. Os frutos, portanto, têm uma ação retroativa sobre a nossa fé. Mas vamos avançar aqui rapidamente, porque nessa mesma revista aqui, o evangelista médico, aparece Luther Warren. Para fazer um parênteses aqui, quem que era Luther Warren? Era tipo assim, quem deu o pontapé inicial para ter o JA, Departamento JA Jovem da Igreja. Nós vemos aqui no grande mural adventista Luther Warren orando, simbolizando o início JA. Ele aqui com Harry Fenner, eles tinham 14 e 17 anos de idade, e esses dois jovens organizaram a primeira sociedade de jovens adventistas em Hazleton, Michigan. E ele aqui estava em Loma Linda, a essa altura. Provavelmente já depois de ter feito o JA lá, tá? Aqui no mural ainda, permanecendo, nós vemos a Madison e ao lado Loma Linda, aqui o quadro, está vendo? Mesmo na própria imagem, ali embaixo de Madison está o sanatório de Sydney, que foi construído assim mais do zero. Aqui Loma Linda foi comprado e temos ali Sutherland e a Nellie Drouillard e a Braley. Tá bom. Olha só, até então o nome era Loma Linda, mas eles escolheram um novo nome, sabia? Qual que era esse novo nome? Tchananã. Colégio de Evangelistas Médicos. Ou faculdade, porque college, né? Faculdade. E olha só aqui o que Burden diz. Me lembro muito bem da manhã em que a irmã White escreveu a frase Evangelistas Médico-Missionários, e seus olhos brilharam enquanto escrevia. Assim, ela disse, eu creio que poderão entender. Olha só, a preocupação dela é para que caia a ficha na mente das pessoas. Ela disse isso em relação ao tipo de escola que seria Loma Linda. Já que esse é o produto, não seria o mais natural que a escola levasse o nome desse produto? E ela pareceu estar muito satisfeita quando a escola foi batizada de Colégio de Médicos Evangelistas. A Andrews atual, como já mencionei em outros vídeos, o nome dela era Emmanuel Missionary College, Colégio Missionário Emmanuel. Sempre tinha essa questão missionário. Para o mundo hoje, isso aí, a missão, proselitismo, não, isso aí, sabe, assim, pega muito mal. Então, hoje em dia, é Loma Linda University, Andrews University, até o nome de Columbia Union College, onde o Standish foi presidente, queriam ir para o campo, inclusive, um outro parênteses aqui, na época de Colin Standish, ele tentou levar essa CUC, Columbia Union College, que está em Washington, para o campo, mas não deu certo. Acho que por um voto, assim, por pouco que o Colin Standish não conseguiu levar a Universidade de Washington para o campo. Inclusive eu já visitei lá, dormi lá e tal, mas aí depois disso ele sentiu o chamado de ir para o Weimar. Depois fundou seu próprio instituto chamado Heartland Institute. Colin Standish, hoje em dia, infelizmente está quase falecendo, mas foi um pioneiro dos ministérios leigos no mundo, porque
Foi inspirado nele que o IEST começou, o Diego Silva e tal. O IEST hoje em dia, infelizmente, acabou, mas está continuando. Tipo assim, o IEST explodiu pessoas para todo mundo, para todo o Brasil, pessoas estão agora numa, assim, na verdade presente, digamos assim. Ok, fechando parênteses. Hoje em dia, a Universidade de Washington, esse é o nome da instituição, Washington Adventist University. Então, o UNASP não é universidade ainda, sabia? Apesar que tem uma plaquinha de rua lá na rodovia, universidade à direita. Só que não é universidade ainda. Só que eles estão tentando, gente, vamos conseguir fazer universidade, nós queremos ser, o que falta? Falta pesquisa, então novo prédio aqui, isso ali, para que possamos ter o título de universidade. Infelizmente, eu pensava assim também, gente, vamos ser universidade, que legal, uau, o mundo vai nos respeitar mais, e assim por diante, né? Essa mentalidade. Loma linda transgênica, é o código genético modificado, infelizmente. Burden diz assim, ó, aqui estamos sob a direção de Deus para iniciar uma grande instituição. Não temos fundos. Não podemos pagar nem as passagens para que venham. Não sabemos quando poderemos pagar salários. O máximo que podemos dizer-lhes é que precisamos de ajuda. Se o vosso coração está na obra, venham e compartilhem nossa pobreza conosco. Não é tocante? Ai, sim, que lindo! Então, isso aí atrai pessoas de uma índole correta, entendeu? A índole missionária. Se eu falar assim, vai ter benefício assim, vai ter casa, vai ter 13º, entendeu? Aí que tipo de pessoa vai atrair? As pessoas que pensam em sua comodidade, em seu conforto. Mas esse tipo de anúncio aqui é que deve ser feito, entendeu? Mas você vai mudar o mundo, você vai fazer diferença, vem aqui ajudar, voluntário. Burden diz assim a Ellen White, ó. Você vai ficar feliz que Loma Linda agora está aberto para receber pacientes. Isso aqui foi bem no começo, assim, tipo, comprou dentro de poucos meses e já começou a receber pacientes. Antes mesmo de ter escola de enfermagem, de coisa assim. Já logo começou a ter pacientes para poder entrar dinheiro, entendeu? Olha só a data, 1905. O Dr. Abbott está conosco e vários obreiros mais. Temos o 1º e o 2º andar cheios. Uau! Estamos terminando os quartos para os tratamentos. O que traz as pessoas? Será que ele será anúncio lá no jornal? Na minha opinião, pode estar enganado, mas um caso que é curado atrai muitos outros. A pessoa vai para a cidade, gente, eu me curei, isso aqui deu certo, e é baratinho, o pessoal é muito cristão, diferente. E aí isso aqui traz pessoas, entendeu? Estamos terminando os quartos para os tratamentos, que é tipo assim, massagem, banheira, coisa assim. Já começamos nossa obra educacional formando uma classe infantil. A irmã de Burden, Vina Baxter, lhes dá aulas durante 3 horas por dia com livros e durante 3 horas estão na jardinagem, quem? As crianças, e trabalhando com a terra e flores. Olha só ideias aqui. As crianças estão encantadas, especialmente com os estudos na terra. Eles levam seu trabalho a sério, com tanto interesse como se fossem brincar. Parecido com a educação domiciliar, né, Betsy? Aqui em casa temos a sala de aula de Deus. Eu gostaria que todos conhecessem a nossa horta. Ali a Daniela então trabalha com as plantinhas, vê as plantinhas crescendo. Também vamos para a cozinha juntas, cozinhar. O dia inteiro juntos. E o papai também, às vezes aí está participando das atividades. E até os 8 ou 10 anos, né? Nada de outra pessoa educando. E também a questão de miopia. É importante a pessoa não ficar lendo livros antes da hora. A pessoa vai querer começar a ler livros. Tem uma série de palestras de Scott Ritzema, que só está em inglês, infelizmente. Vocês podem pedir para ver o Terceiro Anjo legendar, se quiserem. Que ele fala sobre não ensinar a ler antes da hora. Deixa a criança brincar, não se preocupe com a educação domiciliar, conselho tutelar, até lá para os 8 anos, entendeu? Livros, deixa para lá. Só mostra figura e minimize a questão de telas. Tudo que é tela, computador, iPhone, celular, tá? Minimize. Só umas fotinhas, 1 minutinho, pronto, acabou. Pela questão do olho e também a questão cerebral. Tem uma questão lá mais científica explicando, tá? Voltemos a Loma Linda. Eles conseguiram solucionar um problema lá de horários puxados. Muito trabalho, gente, e agora? Só que ele White falou, para trabalhar pouco. Olha só o Burden falando.
Alteramos nossa rotina do antigo plano de trabalho de 10 a 14 horas de trabalho diário, que era antes, para se harmonizar com o que os testemunhos vêm falando durante todos esses anos. Em Loma Linda, mudamos para 6 horas de trabalho, 4 turnos de 24 horas. Melhor, né? 6 horas por dia só. Eles tiveram uma convenção médica missionária lá, e o Dr. Rand disse: temos 2 caminhos para solucionar essa dificuldade. Primeiro, uma opção, ter mais enfermeiras, ou segundo, ter menos pacientes. Qual dos dois a gente vai querer fazer? Nós temos só um número limitado de staff, entendeu? Então eles estavam lá discutindo, conseguiram baixar, graças a Deus, e aqui vitória nessa questão, seguindo cada vez mais de perto o modelo, o que Ellen White falava qual era o código genético original. Além da parte médica institucional, da enfermagem, a escola lá, também tinha um trabalho sendo feito na comunidade. Tipo aqui em Capitólio, a gente teve a feira de saúde, agora tal, curso, detox e tudo mais. Aliás, detox eu falei lá sobre detox, mas eu sou a favor de detox, entendeu? A gente faz um curso aqui em Capitólio, eu mesmo já fiz detox, mas o ruim é quando o detox se torna só uma limpeza de filtro para poder continuar a sujar de novo, entendeu? Aí... tá. Mas então, esse trabalho aqui na comunidade começou com amigos e vizinhos, tá? A causa de saúde, temperança e tal, não beber café, e assim por diante. Vai aqui na roça, né? Em Capitólio também fazem isso, mas foi crescendo. Passou para a reunião das mães, uma chamada reunião de mães tinha lá. Então, isso entrou lá, várias mães não adventistas ficaram sabendo, que legal e tal. Foi expandindo. E aí essas mães levaram a obra, essa causa, para a escola de São Bernardino, que era a cidade vizinha lá. Então na escola, as pessoas de Loma Linda, voluntários lá, foram dar aulas para as crianças. Foi um sucesso e outras escolas então da região pediram para que eles fossem lá. Por exemplo, a escola de Highlands, Riverside, Corona, Highgrove. Um total de 2.000 crianças ali nessas escolas estavam ouvindo 8 remédios, tal, então foi educando, entendeu? Hoje em dia, Loma Linda apareceu na National Geographic como o modelo ali, é um dos lugares no mundo em que as pessoas vivem significativamente a mais do que a população em média, entendeu? Loma Linda, por causa, começou com as crianças aqui também, essa população mesmo não adventistas, tá? Aí, também passou depois para a convenção da WCTU em Redlands. Isso foi aumentando, tomando vulto, até que finalmente todo o sul da Califórnia foi impactada com esse trabalho comunitário dos adventistas. Aí aparece aqui no cenário os Haskells, sabiam? É um nome bem conhecido. Ele estava aqui. Eu estive lendo aqui um livrinho em inglês chamado From So Small a Dream. Esse aqui é uma descrição do trabalho em Nashville. Nashville é a maior cidade perto de Madison, onde também teve muita influência, assim, o impacto de Madison, pessoal lá. E ele aqui descreve como que eles fizeram uma obra urbana, tipo um posto avançado na cidade de Nashville. E aqui eu encontrei 2 lugares onde fala sobre Haskell. Primeiro aqui diz assim, do inglês direto. O Haskell, Stephen Haskell e sua esposa agora vieram a Nashville, de Nova York, para fazer uma escola de obreiros bíblicos. E eles agora está pronto para se juntar a Butler. Lembra de Butler, lá que chutou o balde em Minneapolis? Butler, ele foi contrariado em Minneapolis, então decidiu não mais ser presidente, mas felizmente ele manteve-se na fé e ele voltou a virar de presente, ele aceitou as repreensões de Ellen White, felizmente, e aqui na obra mais assim na linha de frente, uma obra missionária mesmo. Graças a Deus Butler então não naufragou na fé. E a outro lugar que fala sobre Haskell aqui, fala que ele veio para Nashville em 1903 e dedicou 2 anos de serviço valoroso lá, graças a um certo apelo que fizeram e porque tinha uma certa editora em Nashville, que acho que até esse livro aqui foi publicado lá. Enfim, só que eles não tinham muita venda de livros, porque já tinha 2 editoras americanas, a Review and Herald e na Califórnia, a Pacific Press.
Só que aí, infelizmente, a igreja tomou a medida de que vamos, então, deixar eles venderem livros da igreja para a região deles, lá para o sul, entendeu? Então, deu essa abertura para eles lá em Nashville. E Haskell, depois de Nashville, foi para Loma Linda, então, ajudar. E aqui nós vemos ele, portanto, e ele diz o seguinte, ó: ninguém desta primeira turma de estudantes se perdeu para a obra missionária, não ao lado da cama, como a gente viu da vez passada, enfermeiro, ficar ao lado da cama, seringa, IV, né, que é aqueles tubos lá que entram no intravenoso, mas de porta em porta, trabalho missionário, de casa em casa, né, assim, coisas simples, mais naturais. Nenhuma dessa primeira turma se perdeu. Quantos alunos de escolas missionárias hoje em dia saem do Instituto Missionário, infelizmente? Eu participei lá em Honduras e vejo aqui pessoal que se forma e depois, Escola de Profetas, por exemplo. Tá, vai fazer o quê? Realmente, se a pessoa não pegou o espírito, assim, sabe? A chama, vai fazer faculdade, entendeu? Ou então vai trabalhar uma coisinha assim. Mas são poucas pessoas, que nem o Silverino, por exemplo, se formou, e ele foi uma das poucas pessoas que lá mesmo fundou o ministério, foi lá imprimir livros, bola pra frente, agressivo, entendeu? Então, nessa primeira turma aqui, ninguém se perdeu para a obra, graças a Deus. Foram todo mundo ser missionários. 10 obreiros até agora foram de Loma Linda a campos distantes. 4, América do Sul. Inclusive, eu suspeito que o Brasil esteja aqui envolvido. E eu não pesquisei o livro de Greenleaf, ou de outros também, portadores de luz, que falam sobre a obra aqui no Brasil, como é que começou. Mas eu acho que pesquisando lá, se alguém de vocês que está vendo o vídeo, quem sabe quiser me dizer quem que foi de Loma Linda bem agora, ó, 1909, para o Brasil, seria interessante ver, né? Quem sabe para a parte 3 a gente pode incluir. 4, a América do Sul e 4, a China. Uau, até a China, hein? 1, a Índia e 1 ao Japão. Outro vai à Índia próximo mês. A comissão da missão os está chamando assim que estejam prontos. E enquanto nós sentimos o cheirinho gostoso de cebola e cominho aqui, estamos quase almoçando, vamos ver o seguinte, ó, encerrando aqui o vídeo. Depois que Daniel saiu da presidência da igreja, tantos problemas tinham se acumulado com respeito ao credenciamento, graduações, porque estavam seguindo o estilo do Egito, do mundo, assim, de títulos e tudo mais, que a igreja falou basta. Um voto oficial do Concílio Tonal, que se reúne a cada ano. Recomendamos que, para a segurança em manter os ideais cristãos, nossas faculdades deveriam desincentivar o uso do título doutor, já que esta prática possui uma tendência nas mentes dos estudantes de criar uma espécie de aristocracia educacional. Nos parece que as admoestações do Senhor contra o uso de títulos preferenciais se aplicam aqui. E qual que é essa admoestação? Mateus 23, verso 10. Nem vos chameis mestres, porque um só é vosso mestre, o Cristo. Então não é para ficar chamando de doutor, aqui a igreja votou, entendeu? Mestre, você é mestre pós-doutor, entendeu essa questão. Aí, um editor lá da igreja, acho que da Review and Herald, falou o seguinte, ó: é verdade que temos empregado o término doutor aplicando a nossos médicos durante muitos anos. Por que não deveríamos usá-lo para designar aqueles que possuem um título de doutor em suas qualificações literárias? E depois de citar a decisão do concílio, ele diz assim, ó: em nossas escolas, como em nenhuma parte, o uso do término possui uma forte influência educativa em pôr diante dos nossos estudantes normas do mundo. Faz uma distinção entre os homens, destrói a paridade da irmandade no ensino e tende a diminuir o espírito de evangelização. Isso aqui foi Wilcox, o alto funcionário da igreja, que falou isso um pouquinho depois da decisão da igreja. Então é interessante, né, Rafael? Como a gente vê, assim, tipo, eu vi muito isso aí em Colin Standish escrevendo. Ele tem um livro chamado Storm, que ele escreveu com seu irmão Russell Standish, Storm and Storm, que fala que lá na Austrália, suas experiências, que quando o presidente era favorável a, por exemplo, Desmond Ford, que todo mundo era favorável.
Quando o presidente era favorável a isso, a uma quadra de cricket e tal, assim, tipo, o pessoal sempre via que se a direção queria, então vamos nos conformar, né? Para a gente poder se alinhar rapidamente, em vez de seguir a sua consciência, mesmo entre nosso meio. Então, você que é da área jurídica, Rafael, comente um pouco como é que é o nome disso e a parte psicológica também. Na área jurídica, Daniel, acho que nós poderíamos comparar com a jurisprudência, né? Que são julgados reiterados, né? São decisões reiteradas de um determinado assunto, em que os juízes singulares, por exemplo, no primeiro grau de jurisdição, acabam ficando submetidos. Então, muito embora o meu pensamento seja se eu entendo que o Tribunal de Justiça vem tomando uma posição diferente da minha, para não ter a minha decisão reformada, eu sigo o entendimento do tribunal. Isso acaba causando um certo desconforto interno, mas como na área jurídica o que eu penso é em não ter uma decisão reformada e sim estar em conformidade com o meio, eu acabo mantendo a postura da decisão que vem lá de cima, né? Isso gera a chamada dissonância cognitiva, que você fica assim incomodado. Na verdade, isso aí, espiritualmente falando, se chama a consciência incomodando, né? Falando assim, Deus falando, né? O certo é isso, é a voz por trás de ti, esse é o caminho, andai por ele. Muito obrigado. Então, de fato, eu não vou entrar muito nessa questão aqui, mas dar só uma pincelada e o incentivo de um livro sobre a questão da origem dos graus e títulos. Se formos pesquisar, vou mostrar aqui uma citação de uma pessoa não adventista que reconhece que essa tendência de ser doutor, de, né, assim, promoção, graus e tudo mais, faz mal. Olha só o que diz aqui, ó. Muitas das universidades da Europa foram fundadas pelo Papa e foram conferidas graus por seus representantes em virtude de sua autoridade. O costume de premiar com graus se difundiu entre a Itália e outros estados europeus e da Espanha, França, Inglaterra e as colônias na América. Os graus atuais são conferidos por instituições de ensino em todas as partes do mundo. O título de doutor, aí continua, às vezes era conferido como uma honra do Papa para o imperador. E depois que a cerimônia pública terminou, o chanceler felicitava ao candidato e, devido à autoridade do Papa, se premiava ele com a licença para poder ensinar, entendeu? Isso aí vem do Papa, gente. Nas formaturas eu já me incomodava em ver aqueles professores com aquela batina preta. Isso aí não parece um padre, assim? Preto, assim, parece que tem um veludo, assim, e aquele chapéuzinho, sabe? Essa pompa. Tem um livro que é vendido nos céus da igreja e que eu comprei, que eu tenho aqui, que fala muito sobre essa origem da educação. Por exemplo, aqui alguns subtítulos, ó, alguns tópicos. A história da reforma educacional, princípios educacionais, a questão de competição, distinções e recompensas, títulos acadêmicos, conferições, simplicidade dos edifícios, ou seja, a educação egípcia versus a educação de Deus. Veja também esse contraste no meu áudio chamado Educação Domiciliar, o link está aqui embaixo, tá? Mas esse livro aqui é muito interessante porque fala sobre Oberlin. Isso, não é Oberdan não, é Oberlin. Oberlin é uma escola tipo Madison, só que 100 anos antes. Na época do Advento, Guilherme Miller, inclusive, foi lá pregar para eles. Era uma escola que seguia a reforma educacional, só que não adventista, era evangélica, só que era o povo de Deus na época, né? Porque Babilônia não tinha caído ainda. Então, inclusive Thomas Jefferson tem a ver, ele acreditava, depois que saiu da presidência, ele ia lá prestigiar, entendeu? Treinamento manual e prático na educação. Aí fala que, infelizmente, o trabalho manual foi substituído pelo atletismo, esportes e jogos, democracia cristã e autonomia de estudantes, treinando missionários de sustento próprio, leigos e assim por diante. E no apêndice fala bastante sobre Madison, entendeu? Resumindo a história, o atrito que teve com a igreja, que Oberlin teve, inclusive Oberlin é mencionado no livro Grande Conflito também, lá tem a palavra aparece lá.
E então Ellen White incentivando o obediência. Tudo isso aí está nesse livro. Se você que está vendo o vídeo quiser comprar esse livro físico mesmo, eu te passo o contato, tá? Não é eu que fico vendendo, mas entre em contato comigo, aqui está o meu WhatsApp, meu Facebook, tá? Se você quiser comprar essa questão de reforma educacional, muito interessante mesmo, você que está interessado em educação, tá bom? E tudo que o Congresso MB tem sobre educação, nosso ministério também está aqui nesse link aqui, tá? Fica acompanhando, assine aí nosso newsletter também, e nós ficamos por aqui em Loma Linda parte 2, tá bom? Da vez que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre a obra que nós temos feito aqui em Capitólio. Feira de saúde, os cursos que se seguem, agora estamos, né, essa questão de detox, emagrecer, parar de fumar. Assim, vamos resumir, mas vamos continuar na história de Loma Linda, vendo o que era para ser e como que esperança tem para hoje em dia. O que a gente pode fazer no plano, não é nem plano B, nem plano C, mas no plano Z. Tá bom? Que Deus tenha misericórdia de nós e que a gente possa ser fiel aonde Deus nos colocou, onde nós estamos, né? Mesmo já a igreja estando aonde está, buscando sempre o Egito, o mundo, voltando para trás, mas que sejamos como Josué, né? Josué foi fiel, uma pessoa, Josué e Caleb, em meio a milhões de pessoas, né? E como sobremesa, a Vana agora vai falar rapidamente mais uma participação aqui, Vana. Então a receita, para que a gente não fique doente, conselho sobre regime alimentar, fala que ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino, eis os verdadeiros remédios. Toda pessoa deve possuir conhecimento dos meios terapêuticos naturais e da maneira de os aplicar. Então, não é uma pessoa só, fulano está doente, eu vou na irmã fulano ali para ela me orientar. Não. O conselho de Deus é que todos nós possamos saber usar esses remédios. É pecado ser doente. Está escrito que é pecado ser doente. Por que é pecado ser doente? Porque nós não obedecemos. Então, é na desobediência que nós acabamos ficando doentes. Então, em não obedecer, a gente acaba ficando doente. E que forma que a gente tem para não ficar doente? Obedecendo a Deus. Tem uma moça que veio me perguntar, ela estava, na época que ela não era da igreja, ela ainda não era convertida, ela andou com vários homens e acabou adquiriu lá uma doença sexualmente transmissível. E aí ela veio me perguntar o que eu faço, porque os médicos, ele me passou vários remédios, injeções, é muito caro. E eu já tomei e não acontece nada. E essa moça estava podre já, ela sentia um mau cheiro. E aí eu falei pra ela, olha, toma um remedinho, uma coisa assim, coisa de Deus, alho, cebola e mel. Aí eu expliquei pra ela, falei assim, isso chama sobremesa brava, porque é difícil mesmo de tomar, porque o alho é muito forte. E ela tomou por 2 meses. E antes dela tomar, ela foi ao médico, o médico passou 3 injeções pra ela, super caras. E ela, por fim, conseguiu tomar 2. E ela tomou 2 meses a sobremesa brava. E ainda tomou em jejum. Eu falei assim, olha, menina corajosa, porque não é fácil. Ela tomou. E quando foi agora, tinha um médico aqui na minha casa. Eu falei assim, aproveita e conversa com ele. O médico, ele é médico mesmo e também da medicina natural. Eu falei assim, aproveita e conversa com ele. Ela falou, eu não preciso, eu já tô curada. Eu falei assim, não, mas deve que ainda tem algum vírus aí, conversa com ele. Ela falou assim, não, eu tomei a sobremesa brava, porque a sobremesa brava mata vermes, vírus e bactérias. Aí eu falei, então você realmente está curada. Diz que quando ela voltou no médico, o médico viu os exames dela e falou assim, você fez cauterização? Ela falou assim, não, seu útero está limpinho, você está curada. E ela veio me contar. Ele acha que foi o remédio que passou para ela, mas ela tem certeza que não foi esse remédio, foi a sobremesa brava. Na realidade, não foi a sobremesa brava. Foi o Deus da sobremesa brava, o nosso Deus Criador, que curou essa moça, porque ela creu em Deus e fez a parte dela. Resumindo, qual que é a receita dessa sobremesa brava? É alho. Quanto? São aproximadamente 40 dentes de alho roxo, 3 cebolas roxas e meio quilo de mel. Você bate tudo no liquidificador, põe em um vidro escuro, põe um papel alumínio e pode colocar na geladeira.
E todas as vezes que você, como é chamado sobremesa, depois da refeição você toma uma colherzinha de sobremesa. Ora e toma, que Deus cuida do resto. Ótimo. Me passa aqui. E é bom para todos os tipos de doença. Quem tiver a veia do coração entupida, problema de câncer, AIDS, tudo. Vermes. Obrigado, Vana, pelos esses remédios naturais. Olha, quero só mostrar que existe em espanhol, pena que não tem em português, mas Enciclopédia dos Remédios Naturais. Olha a grossura, mas é uma riqueza. Tem muitos aqui que são de Kellogg, olha só, John Harvey Kellogg, J.H. Kellogg, coisa de tipo tratamentos naturais, mostra doenças e suas enfermidades. Pena que algumas ervas não existem aqui no Brasil, mas tem muita coisa que não é a base de só ervas, né? Mas tratamentos naturais mesmo. Olha só, aqui você está vendo aqui algumas imagens de certos tratamentos naturais, mas se você quiser comprar, entre em contato com o Harvest Time Books. A Harvest Time Books é uma editora americana da Verdade Presente. Eles têm livros sobre Madison também. E o autor desse livro é o Vance Farrell, junto com outros doutores. Mas o Vance Farrell também tem trabalhado muito nessa questão de estudo da história adventista, de uma ótica objetiva, não denominacional, porque quando a ótica é denominacional, ou quando Arthur White, por exemplo, fala sobre a vida de Ellen White, é um pouco suspeito, porque ele foi contratado pela igreja, então ele não vai falar uma coisa que vai denegrir a igreja, entendeu? Então, a ótica é independente, tem um valor muito forte, né, para conferir. Então, um abraço para vocês. Se você quiser entrar em contato com o SPA da Vana, a clínica da Vana, olha só, aqui está o contato dela, tá? Conversa com ela e marca aí, quem sabe você vai passar alguns dias lá. Entendeu? Então, são várias opções aqui para você que quer seguir essa rota original, plano de Deus, coisa natural, sem as instituições, os graus, os títulos e assim por diante, tá bom? Um abraço. Vamos orar? Vamos fazer uma oração. Senhor bondoso Pai, queremos te dar graças por tua misericórdia, porque nós podemos trabalhar em teu favor, na tua obra ainda existe esperança. E capacite-nos para a tua obra para fazermos do jeito certo. Queremos que tu, assim como reuniste os peixes na rede de Pedro, quando ele lançou do lado direito do barco, do lado da fé, assim que tu também reúnas as almas para que possam vir para a rede do Evangelho, da verdade presente, movidos por ti, usando teus recursos simples. Portanto, derrama teu Espírito Santo. Queremos seguir o teu plano, Senhor, não métodos humanos, não planos institucionais, não a multidão, a maioria, para fazer o erro, mas, portanto, guia-nos, dê-nos força moral, coragem para seguir o que é certo, mesmo que caiam os céus. Em nome de Jesus. Amém.